Sonora com o professor Ricardo Carvalho, historiador. Professor, depois vou deixar o meu contato com o senhor, viu? Tá joia. Bom, é um trabalho sobre a Rua Carlos Gomes, então a primeira pergunta é: qual a importância sociocultural da Rua Carlos Gomes para o centro de Salvador? A Avenida Carlos Gomes, ela teve uma importância muito grande como ponto de ligação, né? O antigo caminho do Conselho integrava o que é hoje a Avenida 7 com o que era, na verdade, uma parte do que é hoje a Carlos Gomes. Então ligava o centro de Salvador, né? Grande efervescência de moradia, de habitação, que era parte do Pelourinho, né? Maciel, aquela área dali de Salvador, com a Vila do Pereira, que ficava na Barra. Então, na verdade, a gente tinha um percurso, que era esse chamado Caminho do Conselho, que ligava essa parte da cidade, que era a parte, digamos, de moradia inicial de ocupação da cidade de Salvador, que era o Centro Velho, a Vila Velha, com a Vila do Pereira, que era a área da Barra, que era uma parte importante, também um centro portuário, uma zona de habitação importante também na cidade. Então, foi inicialmente um ponto de ligação. Com o passar do tempo, aquela área, principalmente a Avenida 7, mas também como coadjuvante desse processo, Carlos Gomes também se transformou num centro importante não só de fluxo, como também de atividades comerciais, de prestações de serviço, né, que vão ganhando importância ao longo do século XVII, século XVIII, até que, digamos, no final do século XIX, essa importância chega ao seu grau mais superlativo, né? A Ladeira da Preguiça ligava o porto até o início da Carlos Gomes, e dali da Carlos Gomes você podia fazer a ligação até metade, mais ou menos, do que é, porque, na verdade, a Carlos Gomes ela só ia até ali mais ou menos onde é a entrada da Rua do Cabeça, que é aquela entrada ali onde é o Largo 2 de Julho. A partir dali ela curvava para a Praça da Piedade e dali seguia o fluxo, ligando as duas partes importantes de Salvador. Ok, é realmente um centro de articulação, né? Exatamente. Ok, a segunda pergunta: a que se atribui a manutenção do movimento da Rua Carlos Gomes? A manutenção, você No fala do caso, ponto de vista... a rua continua, né, através mesmo com as dificuldades e Ah, tal, mas ela tá. continua em pleno vapor, né? Na verdade, isso tem muito a ver realmente com a manutenção de um comércio ali naquela área, que é um comércio, né, para as camadas mais C, D e E da sociedade baiana, principalmente sempre lembrando que a Carlos Gomes serve como zona de fluxo para o grande comércio, que é a Avenida 7 de Setembro, ali paralela a ela. Mas também ali nós temos muitos prédios públicos, ali está um departamento da Secretaria de Saúde, ali a gente tem ainda cartórios, algumas lojas de objetos, né? A gente tem ali restaurantes, a gente tem toda aquela zona ali também cultural da área do Largo 2 de Julho, da antiga Rua do Cabeça, que mantém, né, esse fluxo, e também ali a gente tem muitas moradias ali naquela área, né? Muito ali, o Sodré por ali por trás ainda é uma zona de habitação importante. Então, a Carlos Gomes continua sendo uma zona de fluxo e refluxo da população, mas também de prestação de serviços, de comércio, que ainda se mantém muito intenso naquela área. Ok, professor. Qual o perfil do morador hoje da Rua Carlos Gomes? Ou são egressos da época de auge daquela região dali. A gente teve uma época ali em que ainda existia, né, uma presença de moradias não diria de classe alta, mas, né, de classe média ainda. E ainda existe ali, por incrível que pareça, porque nós passamos pela rua sempre olhando no nível dos nossos olhos, a gente não olha para cima, mas ali tem muitos prédios de moradia. São prestadores também de serviço, trabalhadores, funcionários públicos daquela região, uma população mais empobrecida, que com a Rua Carlos Gomes e a Avenida 7 foram perdendo seu glamour, ao mesmo tempo eles foram se mantendo ali como opção de moradia, ali ainda naquela região. Ok. Como é vista hoje a Rua Carlos Gomes no contexto econômico? A Carlos Gomes ainda se mantém, né, com a razoável importância, os grandes shoppings, a mudança do grande polo comercial e empresarial de Salvador da área do Iguatemi, para Pituba, para um pouco mais para Barra, claro que tirou muito dessa importância do ponto de vista macroeconômico, mas a região continua ainda significativamente importante.